Como definir o meu Prolabore? Você sabia que 75% dos empreendedores misturam as suas finanças pessoais com as empresariais? Isso é um caos. Por quê? Quando você não sabe aonde começa o negócio e onde começam as suas finanças, você se embola de pé à cabeça. Porque você não consegue organizar a sua vida pessoa física, porque tudo que entra na empresa passou a fazer parte do seu ganho também, e você não consegue também montar ali um fundo de reserva na empresa, você não consegue organizar o negócio porque está tudo misturado. E quando você mistura tudo, você não sabe mais o início nem o fim de absolutamente nada. Então fica nesse vídeo que eu quero te ajudar a poder montar aí e organizar o seu Prolabore. Primeiro ponto, qual é o faturamento da sua empresa? Qual é a sua margem de lucro? Quanto fica de verdade no caixa? Porque ser sócio, ser dono da empresa não é a função. E o Prolabore não é o faturamento da empresa. Então, como é que eu consigo, Ivan, montar um Prolabore saudável do qual eu não prejudique o caixa da minha empresa? Vamos lá. O que eu te oriento? Ivan, eu sou um prestador de serviço. Normalmente, prestador de serviço, você tem mais margem. E aí eu vou te perguntar, qual é a sua margem de lucro dentro da sua prestação de serviço? Dependendo, você vai perguntar assim, poxa, Ivan, você não vai conseguir me responder isso agora, mas eu vou dar um exemplo hipotético. O Joãozinho, tá? Ele tem ali uma prestação de serviço, sei lá, ele é um psicólogo, perfeito? E ele, como psicólogo, ele tem ali a hora dia ali que ele vende as consultas dele, e cada consulta dele ali, ele vende ali a R$300, beleza? E ele faz 4 consultas no dia, 4 vezes 3, 12, ele fatura 1.200 por dia, ok? E aí 6 dias, 7.200 por semana, e vezes 4, né, vai dar 28.800, perfeito? Só que ali ele tem os custos do consultório, ele tem os custos com a secretária, ele tem os custos em geral com o negócio dele. Vamos supor que esse custo dele aí bateu 20%. Então, dos 28 mil, ele tem aí, sei lá, 5.600 de custo mensal para poder manter o negócio. Então, de 28.800, vou fazer conta aqui agora contigo, de 28.800, não vou fazer de cabeça que eu cansei aqui de fazer conta de cabeça, de 28.800 menos 5.600, cara, sobrou 23.200. Olha que resultado. Se ele bota isso tudo no bolso, ele não consegue construir fluxo de caixa. Então, vamos supor que desses 23.200 que sobraram para ele, olha que margem interessante do negócio. E ele fala assim, olha, 50% disso é meu e 50% disso é da empresa. Para que eu tenha fluxo de caixa. Um exemplo da prestação de serviço. Então, normalmente, em alguns casos, a maioria, não é uma regra, se for uma empresa de venda, normalmente ali, aí eu tenho que analisar a margem, saber quanto vai sobrar no final. E eu sempre falo o seguinte, Prolabore é bom senso, cara. Sabia disso? Prolabore é muito mais bom senso do que técnica. Porque, sobrou aquilo ali, eu vou guardar, eu vou queimar tudo. E aí eu não junto nada. O que eu oriento aos meus clientes? Cara, construa um Prolabore do qual você consiga viver bem, mas principalmente que você consiga juntar fluxo de caixa na sua empresa para que você tenha capacidade de fazer outros investimentos. Empresa rica, dono pobre. Quando o dono da empresa, o diretor da empresa ficar muito rico e a empresa ficar pobre, o futuro dela está totalmente comprometido. Então eu dei um exemplo aqui prático de Prolabore, mas você vai ver dentro da sua realidade o que você consegue fazer para que você consiga ter um Prolabore saudável. E eu te oriento a você fazer sempre assim, eu monto o fluxo de caixa vezes o resultado final e como que eu não vou matar a empresa. Não mate o seu negócio. Porque você matando o seu negócio, cara, você vive dele. Então assim, Ivan, eu posso separar 20% e se tornar o Prolabore? Depende. Depende por quê? Quanto que no final o meu negócio deixa? E quanto que no final, quanto que eu preciso para poder viver? E quanto mais eu conseguir baixar meu custo de vida, mais vai sobrar lá na frente. Ou seja, é mais investimento que eu consiga fazer. Pense no longo prazo. Tem muita gente matando o negócio porque está querendo viver a curto prazo, antecipando um bando de coisas que ela quer viver. E no final, aquilo ali não vai servir para nada, porque se a empresa quebrar, você quebra junto. Então, mantenha a empresa forte. Em alguns casos, em casos de venda, normalmente sobra-se 20%. Para o dono da empresa, para o CEO. Em casos de serviços,
varia entre 30% e 35% da receita que vira para o Labore. Não é uma regra de bolo, mas eu te falando que normalmente funciona dessa forma. Você precisa, de fato, fazer contas. Que dependendo, você fala assim, cara, eu não preciso disso tudo, eu consigo me apertar um pouquinho. E para poder investir mais. Lembre-se, toda empresa necessita de investimento para crescimento, tá bom? Se esse conteúdo fez sentido para você, curta ele aqui. Se inscreva no nosso canal, tá? Ative as notificações. E fique comigo, porque aqui vai ter mais conteúdo como esse. Até o próximo vídeo.